hoje a gente vai conversar sobre a melhor autora de literatura erótica do mundo. Não é Juliana Costa. O nome dela é Anaïs Nin e ela é a coisa mais maravilhosa desse mundo todo. Ok, tietagem à parte, Anaïs Nin, quem me conhece sabe que ela é minha autora de literatura erótica favorita. O que eu gosto de Nin é que ela tem uma capacidade muito grande de mudar ao longo do mesmo texto. Ela vai da sensualidade bem delicada pra uma coisa mais erótica, mais pesada e pro completamente obsceno, e aí depois ela volta a ser mais sensual e mais leve. É o jeito dela escrever, o estilo, o modo como ela monta essas cenas e o jeito como ela cresce, como ela volta é muito impressionante. Sem contar que o vocabulário dela é invejável, é sério, ela tem um jeito de descrever as cenas eróticas que é muito envolvente. E não só a questão do modo como ela descreve as coisas e do modo como ela escreve, do estilo mesmo, as histórias também. O legal de Nin é que você lendo os livros dela, e a maior parte dos livros que você encontra são coletâneas de contos, então é histórias curtas, né? O bacana é que ela muda de gênero, então do mesmo jeito que você vê uma história de romance, de um casal que se encontra e desencontra ao longo da história dos dois, você vai ler outra história que é um drama bem pesado, de um pai que abusa sexualmente dos filhos, por exemplo. Ou seja, é uma literatura bem completa quando você pega um livro dela pra ler. E como ela escreve todos esses gêneros muito bem, fica muito interessante ver o modo como ela inclui o erotismo em cada uma dessas histórias. Seja drama, seja romance, seja um realismo psicológico, seja só uma demonstração de uma cena, ela consegue incluir o erotismo de um jeito muito rico. É por isso que ela é meu amor. Mas bem, vamos falar dos livros. Os livros dela que você encontra por aí, os principais que você vai achar é esse daqui, Pequenos Pássaros, que ele é bem fininho, contos. Esse daqui, Delta de Vênus, que também são contos, tá? Mas ele é maiorzinho. O legal desses dois livros é que é importante você dar uma verificada antes em resenhas na internet e tudo mais e ver a lista de quais contos tem em cada um. Porque algumas edições tiraram alguns contos mais pesados, que envolvem umas coisas mais até escatológicas, assim, mais nojentas e tal, e foram retirados de alguns dos livros. Eu não lembro exatamente qual é o conto, gente, sinto muito. Eu vou tentar encontrar e colocar nos comentários desse vídeo, na descrição do vídeo, pra vocês saberem quais são os que estão faltando em algumas edições. Aí se você quiser ler completo é bom prestar atenção nisso. Esse livro daqui é muito especial pra mim por dois motivos. O primeiro é que é nesse livro daqui que você encontra a história, eu não sei como pronuncia o nome dela, tá gente? Eu acho que é Marianne, eu não sei. Porque a Anaïs Nin é francesa, então enfim. Mas Marianne. O conto Marianne conta a história de uma mulher que se envolve com um exibicionista. E esse conto de Nin foi a minha inspiração inicial, assim, uma das minhas inspirações iniciais pra 23 Noites de Prazer, que era a ideia de uma pessoa dando conselhos pra outras. Eu tive a ideia lendo esse conto, então esse livro é muito queridinho meu por causa disso. E o outro motivo é que a história por trás da escrita desse livro é muito legal. Esse livro foi na verdade Henry Miller, porque Henry Miller, pra quem não conhece, ele é outro autor também de literatura assim, e ele e a Anaïs Nin eram muito amigos, eles foram até amantes. E aí o Miller, ele disse pra Nin escrever essa coletânea de contos porque tinha um cara na época que ele contratava autores pra escrever contos eróticos pra ele. Ele manteve a identidade dele em segredo e tudo mais, mas ele era um colecionador de contos eróticos. E aí esse livro de Nin, na verdade alguns contos de Nin surgiram pra fazer esse trabalho, que foi um trabalho contratado, um trabalho pago. E a história desse colecionador de contos eróticos, a história por trás da escrita desse livro, foi o que me inspirou a outro personagem meu, que algumas pessoas podem conhecer, que é o Cashel Allender, né, que é o colecionador de sexo, que aparece em Negligé. Ou seja, Anaïs Nin é uma pessoa muito acrescente muitos ao infinito, querida na minha vida. Outro livro dela que é importante mencionar é esse daqui, que são os Diários de Anaïs Nin. Esse livro é muito difícil de você achar, tá? A galera só encontra ele em sebo ou em book. São vários volumes escritos pela própria Anaïs Nin e é um diário da vida dela. Então conta como ela conheceu Henry Miller, o caso que eles tiveram, conta tudo sobre ela. De modo geral, eu não sou muito fã de biografias, não é muito um estilo que eu goste de ler. Mas no caso dessa biografia de Nin, não só porque é Anaïs Nin, tá, gente? Ou talvez seja, não sei se eu sou tendenciosa pra falar. Essa história dela é legal porque ela escreve com o mesmo estilo que ela escreve as histórias de ficção dela. Então você vai lendo a história, que é a história da vida dela, mas meio que parece que é uma história de ficção erótica dela, sabe? Então assim, pra quem gosta do estilo dela, os diários são maravilha. É isso aí, pessoal. Esse vídeo foi muito empolgado e muito querido pra mim, porque eu gosto muito dessa autora mesmo, do fundo do meu coração. Então, desculpa se eu falei alguma coisa muito rápido ou muito nervosa. Isso foi filmado quase que em uma tomada só. Mas espero que tenha ficado legal, espero que vocês tenham gostado. Leiam Anaïs Nin.